Essa história contém abismos. E você, macho? Ah, macho. Macho, macho. Vocês que não abrem o olho, não, tá? Tô falando que vocês vão sair do mercado. E aí, comunidade bravíssima? Eu sou a Isa, especialista em homens. Ai, gente, eu gosto do som. Eu adoro o som de especialista em homens. Olha isso. Se não parece um programa de rádio daqueles deliciosos que você vai ouvir de madrugada, de uma mulher que vai dar aula de duplo carpado no ventilador? E é essa louca que vos fala. E aí, gente, eu gostei tanto da repercussão da história do Tião, tantas memórias foram acendidas. Algumas pessoas me disseram que conhecem homens que parecem muito com o Tião e coisa e tal. E a ideia é essa mesmo, né? Puxar na memória alguém que você conhece, porque nem todo homem é igual, obviamente, mas tem coisas que são muito comuns, né? Tipo assim, o patriarcado, ele universaliza o homem mesmo. O que que a gente quer dizer? A gente torna o homem uma coisa única, não é isso? Por isso que a gente tem essa mania de falar assim, ah, homem é assim mesmo, porque parece que eles são só básicos, como se saíssem do mesmo grupo de Zap. Vou dar um exemplo. Homem vai no médico? Não vai, gente, não vai. Em regra, não vai. Se você não acreditar em mim, faz um favor, da próxima vez que você for num posto de saúde ou num hospital, aí você observa se tem homem lá, entendeu? Você conta quantos homens e quantas mulheres tem no posto. Mas só adulto, tá? Criança não, criança sempre tem. Então você me conta. Agora, se você der o azar de parar no serviço de trauma e emergência, né? Quem que chega toda hora? Todo arrebentado, perna pendurada, fratura exposta, cheio de sangue. Quem? Quem? Homem. Porque acidente de trânsito, briga, homicídio é com eles mesmo. Agora, e no médico para prevenir doença, aí não. Aí já não quer, né? Só vai no hospital para morrer, para mostrar que é macho. É o bonzão mesmo, né, gente? É cabulosão, pirocudo. Parabéns! Sua expectativa de vida é quase 10 anos menor que a das mulheres, seu trouxa. Então, assim, né, gente? Homem só vai no médico se mulher arrastar, ficar insistindo. E chato, né? É chato, cuidar de macho adulto. É chato, é. E essa tarefa a gente está tirando já do currículo de formação de mulheres, tá? Então, na hora que a mulherada parar de ficar maternando homem adulto, machaiada, eu tô falando que vocês vão morrer aí, na própria sujeira. Dá seu jeito, fica atividade. E a gente tá voando para longe. E a Joyce, que me mandou a história de hoje, vai mostrar que a gente tá indo mesmo, viu? Estamos cheios de bel para segurar, mas estamos ficando esperta, aprender a conhecer nosso público, né? Homem, ao invés de pegar viagem nas nossas expectativas. Opa, oi, volta para a consciência e bota limite, isso aqui não, eu mereço mais, né? Então a mulherada tá aprendendo o que esperar de homem e o que não esperar. E eu fico muito satisfeita de poder contribuir com esse processo, porque se você não sair desse podcast sabendo um pouco mais do que você sabia antes, eu não estou fazendo meu trabalho, viu? Então, a minha expectativa é que você saia menos bobinha, comece a me ouvir, comece a ficar menos boba para a gente poder ter menos problema no futuro. Mas então, bora de Joyce. A Joyce é uma mulher muito inteligente. Ela é informada, ela é gata, ela sempre sai com aqueles batom vermelho piranha, sabe? Tem um sorriso, minha gente. São 72 dentes naquela boca de batom vermelho piranha. Pois é, um trem arrasador. E ela usa roupa colada, uns decotes, assim, sabe? Bem gostosa. Então ela é linda, e graças a Deus, ela é linda fora dos padrões de magreza, comportamento, enfim. Ela é um tipão, tipo eu, assim, sabe? Não fica falando fino e nem rindo como se fosse burra para agradar a macho. Ai, você é tão legal, você é tão inteligente, macho. Não, ela não faz isso não, tá? Mas é mais uma sofrendo de fome hétera, né, gente? Segura seus BO, feminista! Acha que vai poder ser exigente e hétera? Não vai não, minha linda. Não vai, viu? A gente que não treina não para ir pro vale, viu? Pra gente ver. Vamos passar fome. Temos que melhorar.
Temos que parar só de pensar em batedeira, aquela voz grossa, aquele cheiro de macho, aquele queixo de barba macia roçando na nuca da gente, ui! Aquela entradinha lateral ali, sabe? Que você não sabe se é cateto ou hipotenusa, mas fecha o triângulo ali. Você tá ligado como? Pois é, aquilo ali, aquela mãozona assim, do tamanho da banda da bunda da gente. Ai, credo! É difícil, gente. A gente não é até porque a gente quer, não, tá? Eu nasci assim mesmo. Mas então, eu, né, Joyce, muitas, principalmente na ovulação, ficou aí subindo pelas paredes de vez em quando, porque a energia que precisa sair, às vezes, não tem, sabe? Não tem um gostoso para poder dividir. E Joyce é, tipo assim, uma mulher de uns 40 anos, da classe B, branca, do interior de um estado brasileiro. Ela é bem empregada, tem um cargo que faz dela uma pessoa conhecida em alguns lugares. Ela não se casou, não tem filhos, então já imagina aí a fama dela na cidade. E essa burguesinha safada é daquele tipo que cola com o povão, sabe? Tipo eu. Ela gosta de gente, ela gosta de vida, sabe? De gente viva, vivendo, sorrindo, se divertindo. E isso a gente definitivamente não encontra na classe B. Nem tentem. Classe B é o antro de conservadorismo com Jesus, antidepressiva, azulzinho, aquela injeção de emagrecer, tudo junto na mesma forma, na mesma fórmula, formando o bonde da lamúria. O povinho só reza e reclama essa classe B. Mas bora lá. Mas a burguesinha Joyce, frequentadora de quebradas, estava assistindo um futebol em um bar que ela frequenta, que fica na favela. E aí, ela conheceu o gostoso do Marcos. Marcos, um caso clássico de trabalhador brasileiro, negro, periférico, ganha um salário mínimo, é separado e tem 5 filhos. Olha, gente, 5 filhos, aqui vai ter que ter um sermão da Bravíssima, né? E você vai ter que ficar até o final para poder te explicar como que você vai ouvir esse sermão. Porque eu estou aprendendo a focar na história e não ficar devagando demais, né? Mas lembrando vocês também que eu tenho duas tarefas. Eu tenho que contar a história e eu também tenho que falar dos machos da história. Então, nem sempre eu vou não devagar, eu vou devagar. Mas voltando aqui para a burguesinha Joyce, que conheceu o macho de 5 filhos lá na favela. Aí, ela me falou que esse homem de 5 filhos não tem internet, nem para mandar mensagem direito. Ou seja, Marcos não tem grana para ser homem. Aí é o momento que vocês me odeiam, né? Como assim? Não tem grana para ser homem? Aí vocês, homens e mulheres que acham que homem tem que ter dinheiro, eu não acho não, tá? Mas olha o mundo lá fora. Você, não, eu sei que tá dando opinião, não. Não sou eu que tô. Observa lá fora. Como que as pessoas veem os homens? Quais as expectativas que as mulheres e as pessoas em geral têm sobre os homens? Não existe expectativa que tenha dinheiro, não, gente? Tem, né? Não vão pagar de louca, não. Então, como que vocês acham, né, que faz para ser um homem quando você é um trabalhador negro e periférico? Quais recursos que sobram para ele aí, para ele mostrar que é homem? Vai me contando aí nos comentários, vai me deixando a par da opinião de vocês. Então, o Marcos é um homem trabalhador, quebrado, tem 5 filhos, que eu quero muito falar sobre isso, mas eu não vou falar agora. E um baita de um gostoso, um lindo, entendeu? O número da Joyce. E ele é o número da Joyce na aparência e também nos padrões de masculinidade que ela ainda precisa continuar refletindo, né? Mas viva a terapia dela, porque ela tá ótima, tá indo. Aí ela me contou que nesse dia que ela viu o Marcos, que estava lindo, maravilhoso, cheiroso, incrível, o que tornou ele ainda mais interessante foi que ele chegou super nela, que é uma coisa que quase ninguém faz, não na frente de todo mundo. Ele, né, assim, pela profissão que ela tem, pela personalidade forte dela, pela família dela, que é do interior e as pessoas acabam conhecendo. Então, Marcos não conhecia ela, nem a família dela, só olhou, achou gostosa e foi falar com ela. E assim, você ser vista como gostosa e o cara te quis e foi lá conversar, é bom pra caralho, gente. Não vou falar que é ruim, porque não é bom para um caralho. Se esse cara tiver ferramenta para chegar e conversar com você depois de te achar gostosa,
sensacional, né? Sem chegar lá sendo um convencido ou um babacão que, né? Não é porque você achou gostosa que você vai chegar ali falando, eu vou ali pro canto. Não, não é assim também, né? Mas, então, veja esse encontro, né? Então, aqui tem um olhar de um homem negro, lindo, para uma mulher branca, linda, que apesar da classe social, é uma mulher. E por isso, ela tem seus desafios históricos com peso, família, aparência, autoestima. Então aqui a gente não pode só falar, ela gostou que ele chegou nela e ela é só uma presa e ela ocupa esse lugar. Não. Primeiro a gente pode falar que por ela ter uma personalidade e um trabalho assim que expõe a imagem dela assim, né, como uma pessoa forte, o primeiro ponto, e aqui eu me identifico muito com ela, e me identifico muito com a história da Marina, lá do primeiro episódio, mulheres assim, geralmente, para desembolar um sexo, tem que fazer tudo. Elas têm que desembolar. Porque não vai ser o homem que vai desembolar. Porque ele tem medo, né? Ou se ele não tem medo, ele quer chegar para poder dominar ela, para ser narcisista. Então, geralmente, pessoas assim como eu, né, ou como ela, para a gente desembolar sexo, é nós que tem que fazer o corre. Então, quando um cara quis e foi, para a gente é um alívio. Então, pô, ela gostou disso. E eu entendi por que ela gostou. Faz muito sentido, né? E aí, como eu disse, ela tem os desafios dela, de peso, né? De aparência, de autoestima. Então, ela se sentiu desejada, né? E então aquele encontro foi muito interessante, né? Aquele cara querendo, desejando ela, disse muito para ela, excitou muito aquela mulher. Por outro lado, nós temos aquele homem, né, negro, periférico, que tem seus desafios diários na vida, como, por exemplo, ser homem numa sociedade que é a, numa sociedade que valoriza muito mais o que se tem do que o que se é, né? E a gente entende coletivamente, as pessoas entendem que homem precisa ter dinheiro, né? E você está com mulheres que representam um outro status social, né? São mulheres que, de alguma forma, representam uma ascensão social. Gente, isso aqui, esse encontro, homem branco, homem negro, mulher branca, dá assim, um episódio para falar só sobre isso. Inclusive, além de eu ser uma mulher dessa, né? Eu falo assim que eu sou palmita véia, já tem muitos anos que eu me relaciono apenas com homens negros. Isso quer dizer que eu selecionei? Não, é simplesmente que eu apenas não, eu fiquei com alguns caras brancos, mas muito menos do que a quantidade de homens negros que eu fico desde os meus 16 anos. Eu estou para poder fazer 40, então veja só. Então, esse encontro ele é atravessado por muitas questões raciais. Uma delas que eu acho importante de marcar aqui. Eu, Isabela, acho que namorar uma mulher branca é perigoso para um homem negro, tá? É perigoso, gente. É perigoso, porque não existe nada mais perigoso para o mundo do que branco. E a mulher branca, ela é um bibelô, tá? Em regra, ela é um bibelô. E o homem negro, em regra, a sociedade enxerga ele como um monstro. Então, na hora que você coloca esses dois juntos, o bibelô da sociedade, junto com aquilo que todo mundo acha que é um monstro, quando isso ali dá errado, em geral, temos uma estrutura racista que persegue esses caras, sabe? Assim, tanto que dos jogadores aí que tá, né, aparecendo aí na mídia, você pode ver que geralmente são os negros. Aí você vai falar que são só os homens negros que abusam? Lógico que não, né? É porque os brancos têm a proteção da branquitude para que nada vaze. É muito mais difícil você é, acusar um branco do que acusar um negro. Então, esse encontro é explosivo, ele tem várias camadas. E ele é perigoso para o homem negro, obviamente, porque a mulher branca ela representa esse risco mesmo do racismo. Mas não quer dizer que o homem negro também não seja machista. Então tá tudo ali interconectado. E aqui nesse podcast, né, é um podcast feminista que fala, obviamente, sobre homens. A gente tem discussões aqui que vão, com certeza, tirar a gente das caixinhas que a gente está acostumada. A gente não vai para lugares comuns aqui.
a gente vai tornar as relações muito mais complexas. Mas fato é que nesse dia, esses dois gostosos, Mark e Joyce, se pegaram, entendeu? Foi uma delícia, a química foi maravilhosa, mas o diálogo assim meio difícil, truncado, porque tem o abismo, né, gente? Tem um abismo de classe, tem um abismo de raça, e às vezes conversar pode ser desafiador, porque as pessoas vivem em realidades completamente diferentes. E aí eles saíram uma segunda vez, conversaram mais. E a Joyce segurando a onda, porque ela prefere pegar mais confiança na pegada do cara antes de ir para a cama com ele, para correr menos risco de ser ruim. Concordo demais. Preguiça demais de transa ruim. Então, deixa o trem ver, né, se o trem firma mesmo nas amarras para poder dar continuidade. Eu gosto demais dessas ideias aqui. Mas os amarras estavam ótimos e aí ela ficou com vontade de ir, né? Mas nesse dia, nesse segundo dia que eles tinham saído, já estava meio tarde, né? Então ela não queria ir naquele dia. Aí ela, né, a Joyce, a burguesa, lança minha proposta para ele. Quem sabe a gente não sai amanhã, né? Aí a gente sai mais cedo, dá pra gente, né, conversar mais de boa, ir para um hotel, pá. No dia seguinte, eis que Joyce, princesinha mimada burguesa, comprou vinho, fez unha, tomou banho, depilou, passou esfoliante, óleo hidratante, hidratante acetinado, para poder ficar com aquela pelezinha de seda que vocês conhecem, né? Tudo que vocês aí, rainha do skincare, já podem imaginar. Aí, no meio do dia, ela mandou uma mensagem para ele, aí ela já começou a achar ele meio estranho. Ela falou assim, né? Ela estava levando vinho. Aí ela falou com ele: Ah, tal. Se você quiser levar uma cerveja, eu tô levando vinho, né? Parece que ele não gostava de vinho, coisa e tal. Aí ele já veio com a história, tipo assim: Nossa, sabe o que que aconteceu? Meu cartão deu problema. Eu vou ter que resolver, não sei o que lá do meu cartão, mas é só segunda-feira. Aí Joyce já sacou na hora. Ela entendeu que o cara estava sem dinheiro. É, gente, 5 filhos, um salário, difícil ter dinheiro mesmo, né? Eu fico imaginando como é que tá lá a mulher dos cinco, a mãe dos 5 filhos dele, mas vamos lá. E aí, mas a Joyce não liga para isso, né? Ela tem grana, ela não é essa pessoa que, tipo, ah, ele é o homem, ele tem que. Não, ela não pensa dessa forma. E tem mais, ela tá com vontade de fazer, ela faz. Ela não fica aí à disposição do cara ter condição, ter tempo e ter dinheiro para poder buscar, para poder. Não, ela faz acontecer. Isso aí é uma coisa que eu acho que as mulheradas têm que aprender. Fazer acontecer. Tá com vontade? Faz acontecer, tá? E aí ela já foi arrumando um jeito de sair daquela conversa, falando que não tinha problema para ela, que ela podia pagar e na próxima ele pagava. E quando você joga essa troca aí, às vezes o cara fica mais de boa, né? Aí ela falou isso com ele e aí continuaram, né? Mas assim, gente, essa coisa de pagar o motel não é para entrar na linha de bancar o macho, não. Tenta entender. Nós somos adultos aqui. Não é nessa linha. Mas também a gente tem que saber fazer as leituras sociais, porque senão a gente corre o risco de ser muito elitista. Então a Joyce achou que o problema era a grana e se preparou, né? E ela foi para o encontro toda maravilhosa e com vinho, vestido decotado, cabelo com perfume de cabelo, espartilho, salto 15 vermelho. Ô, gente, aqui eu ri demais da expectativa da Joyce. Eu falei assim, gente, mas ela confiou na pegada do cara que não tem condição. Para botar um espartilho, um salto 15, olha, sinceramente, eu nem sei se algum já mereceu um negócio desse. Nem uma calcinha bege tá valendo a pena. Sério mesmo. Aí a menina me lançou um salto 15 vermelho. Mas tem uma coisa também que esses espartilhos, essas coisas, é também um jeito dela se sentir bem com a aparência dela, que aí são outros desafios que ela tem para enfrentar aí, né? Tá, Joyce? A gente sabe que tem outras coisas, outras camadas, isso, porque às vezes o cara não tava nem aí, só queria ver você toda bonitona, assim, virar sua banda de bunda para lá, para cá, e te comer gostoso, e você viajou nisso aí. Mas, de toda forma, eu achei que você caprichou e que quase homem nenhum merece um trem desse, mas sorte é do Marcos.
E aí ela foi dirigindo no carro dela, buscar ele. Esse cara tinha tudo. Veja você, ele tinha uma gostosa decotada com espartilho, salto 15, vinho, cheirosa, buscando ele na casa dele, com dinheiro para poder pagar o motel. Aí ela parou. Esse cara, na hora que me entra no carro, minha gente, o cara me vem com chinelo. Chinelo. Não é um chinelo daqueles, não, daquele chinelo branco e azul que a gente conhece. Uma calça de moletom velha, rasgada, rasgada. E aqui não dá para falar que foi falta de grana, não, porque ela já tinha saído com ele 2 vezes e ele lindo, gracinha, perfumado, cheiro todo arrumado, gostoso, tá? Foi só descaso do macho mesmo, que achou que basta existir. Ele, tipo, cagou para esse encontro, tá? Então foi isso, ele cagou para o encontro. A mulher gostou, sim, porque ele já tinha achado ela gostosa, já tinha chamado ela para sair, já tinha visto que era gostosa. Aí no dia que marca para transar, sei lá qual que é a desculpinha que ele vai arrumar, enfim. Aí ele, porra, chega num estado desse e achou ainda que ia levar a mina nessa situação. Será que ele achou? Na verdade, o que que eu acho é o seguinte, que ele pode ter tido um problema naquele dia, mas ele podia ter desmarcado, né? E tava tudo bem, mas não. Ele entrou no carro com uma cara de preguiça, daquele tipo, ai que saco, como se não quisesse estar ali, não. E aí, assim, para finalizar esse bolo, né, indigesto, o cara estava com chulé. Aí a Joyce me falou que ele bateu um desespero, uma vontade de gritar, que ela foi andando e pensando, não, não vou fazer isso, não, não vou, eu não vou me submeter a isso, eu não vou me submeter a isso. Perguntou, aí ele começou a perguntar, nossa, você tá estranha, não tá falando nada, começou a puxar assunto. Aí ela querendo abrir o vidro do carro, porque não tava dando conta do cheiro de chulé do cara, entendeu? Aí nessa hora, ela me disse que deu vontade de nunca mais ficar com o homem na vida dela. Ela olhou e falou: Eu não mereço isso, sabe? Nem um banho, tá me tirando. Será? Como será que não tá a limpeza do pinto desse sujeito? Aí, né, Joyce? Aí, te entendo. Eu tô aqui lamentando pela sua foda, sinceramente. Aí, Joyce, brilhante, para o carro em uma área mais escura, vira pro Marcos e lança um nãozão na cara do sujeito. Ela falou assim: Marcos, aqui, não vai rolar, não. Ela falou: Olha, você tá pra mim com uma cara de preguiça e não. Aí ele, não tá, né, tá, tá, tá. E ela, não, você tá. Você está com cara de preguiça, você não tá completamente aqui. Quer ser bacana e coisa e tal. Aí ele, não, mas a gente pode ir e tal. E ela, não, agora eu não quero mais. Aí ele, não, mas a gente. Aí ele, mas deixa eu te dar um abraço então. Ela, não, agora eu não quero mais. Ela não conseguiu mais olhar para a cara daquele homem, gente. Ela deixou ele em casa, virou o carro e foi embora. Linda com seu espartilho, depois de um nãozão muito bem dado, e foi abrir o vinho e beber sozinha. Nunca precisou. Gente, absolutamente nunca precisou. Eu consigo pensar em 1000 coisas melhores do que sair com um cara fedido para um motel que você vai pagar. Não tem porquê, não tem cabimento você tá numa situação dessa e sair com o cara. O cara cagou para você. Você tá esperando o que mais de um cara que chegou fedendo depois de tudo que você se preparou? Você está esperando o quê? Que ele saia de um casulo, se transforme um belo príncipe gostoso, selvagem? Não, amiga. Se ele entrou no seu carro fedendo, ele está cagando para você. Então não te resta nenhuma outra alternativa a não ser ir embora. E putz, velho, Joyce arrasou, ela foi embora, cara. Nunca precisou e ela entendeu e foi embora. Aí o cara ficou mandando mensagem depois, sentindo que não ia ver ela mais. Ele disse que, no dia, que o dia dele não tinha sido muito bom, né? Mas também não conseguiu conversar, né, Marcos? No primeiro, né, no primeiro dia de transa, tipo, compreensão a gente até compreende, mas aí você não conversa e quer chegar fedido, aí você tá de brincadeira, está de brincadeira.
Por que que ela deveria ter ido para um motel com você? Por que que você acha que essa mulher, ou qualquer mulher, tenha que ir com você num motel de bermuda, chinelo e fedido? Porque você existe? Porque você é maravilhoso, pirocudo, incrível, gostoso? Não, meu filho. Não, homens. Sinceramente, se coloca no seu lugar, né? Aí a Joyce falou com ele assim, que todo mundo tem um dia ruim, né? Mas que da próxima vez, que não teve mais, já fiquei sabendo, que ele avisasse, né? Tipo assim, olha, querida, tô cansada, não tô afim, tô sem dinheiro, amanhã eu trabalho, outro dia a gente sai, beleza? Beleza. Pronto, pronto. A Joyce me falou que se ele tivesse feito isso, eles tinham preservado alguma coisa. Agora o cara vir para um encontro marcado, que você chega gata, cheirosa, com cara de preguiça. Não, gente, não, não tinha outra alternativa para Joyce, era ir embora. E eu tô muito orgulhosa de você, Joyce, muito. Sabe por quê? Porque colocar limite vai resolver 90% dos problemas das mulheres. A Joyce me contou também que o Marcos falou que quando eles começaram a se pegar, que ele falou que não acreditava muito que ela ia querer ficar com ele. E aí ela contou pra ele, falou assim, cara, o que eu mais gostei em você foi seu tesão em mim, velho. Foi sua vontade de estar comigo, sabe? Delícia. Aí chega no dia que a gente ajeita de transar, você vem comigo com essa cara de cu? Não, velho, não, não vai rolar. E triste fim, tchau. Joyce, que em outros cenários, gente, aceitaria qualquer coisa, ou ia pro canto chorar, achar que ninguém gosta dela, sabe? Aí não, hoje já, fortalecidona, cabulosa, lançou um nãozão e foi extravasar a energia sexual reprimida no dia seguinte, na aula de luta, entendeu? E mais, me mandou a história dela para me ouvir debochando dela em rede nacional. O nome disso é perfeita, adulta. É do tipo que vai voando, entendeu, mulherada? Tem que voar, eu sei, machismo, nossa, a vida é difícil, muitos desafios, super concordo. Mas precisa ir, meu amor. Não precisa chegar, mas precisa ir, meu amor. Vai ficar aceitando umas coisas dessa, não. Você tá ficando doida. Você já se olhou no espelho hoje? Eu sei que você não é magra, não tem estria, tem celulite, né? E um tanto de motivo aí que você vai achar para se odiar, né? Porque um dia que você se achar perfeita, aí o patriarcado colapsa. Então, enquanto você ficar achando que você é incompleta, imperfeita, vai continuar dando certo para eles, tá? Então, se eu fosse você, ficava esperta, reconhecia seu valor, para você poder começar a ter relações melhores com os homens. Porque se você não sabe seu valor, não vai ser ele que vai dar, não. Tá me entendida? E você, macho? Ah, macho. Macho, macho. Vocês que não abrem o olho, não, tá? Tô falando que vocês vão sair do mercado. Não é todo mundo que tá disposto a aceitar mais esse tipo de gente, não, tá? Aqui nós vamos contar muita história de homem que já tem que ser revogado do nosso cardápio. Tem que sair, não pode. E eis que é chegada a hora do sermão da Bravíssima, que você só vai ouvir se você já foi lá na plataforma do Apoia-se fazer uma assinatura a partir de R$ 10. O sermão vai no material bruto, que vai ser disponibilizado apenas para apoiadoras. Apenas apoiadoras mesmo, porque nenhum homem fez assinatura do podcast, tá? Então é apenas para assinadoras, apoiadoras, porque a gente, se é para viver à base de chantagem e barganha, é a base de chantagem e barganha que nós vamos viver, entendeu? Porque pedindo a sua boa vontade para você ir lá na plataforma fazer doação, você não vai. Então o que eu posso fazer é segurar a onda, entendeu? Fazer conteúdos exclusivos para quem vai lá e faz esse favor, né? Então, se você quer me ver rezando sobre Marcos e seus 5 filhos, feminilidades, masculinidades, babado, tá? Babado. Vai no link da descrição e assina. Ou digita lá na plataforma de busca apoia.se, né? Sim, então apoia-se /especialista em homens. E aí você vai achar a campanha do nosso podcast. Procura uma recompensa para você lá a partir de R$ 10. Procura. Não precisa ser 10, não, pode ser 30, pode ser 5, pode ser 1.000, né? Eu mereço, inclusive. E aí, você vai passar a receber meu material bruto. E além disso, eu preciso muito que vocês me mandem histórias, gente. Histórias boas, histórias ruins, história de amor, amizade, afeto, tudo.
me manda suas histórias. O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. Me alimentem de histórias. E lembrem, a Brava é gulosa.